Primeiro dia de prova do Enem. O que você achou? Fácil? Mais ou menos? Difícil? Deixa aqui nos comentários. Nesse vídeo eu quero dar a minha opinião sobre o primeiro dia de prova do Enem 2023. Bora lá! Fala galera, beleza? Meu nome é Juan, tenho 23 anos e eu sou vestibulando de medicina. Nesse vídeo eu quero trazer as minhas impressões sobre o primeiro dia de prova do Enem 2023. Bom, em um outro vídeo eu vou deixar aqui na descrição, eu falei sobre a minha quantidade de acertos, tanto no primeiro dia como no segundo dia, de acordo com o gabarito oficial, tá? Mas nesse vídeo eu quero trazer aqui as minhas impressões sobre o primeiro dia de prova do Enem 2023. Bom, galera, sem muita enrolação, linguagens. O que foi que vocês acharam de linguagens? Linguagens eu achei uma prova tranquila, né? Relativamente simples. No outro vídeo eu falo a minha quantidade de acertos, só que adiantando aqui eu fiz 38 acertos em linguagens. Em comparação com provas de anos anteriores, linguagens esse ano foi mais tranquila. Por quê? Talvez as alternativas elas já iam direto ao ponto, não enrolava muito, não tiveram textos muito longos como outras provas do Enem. Isso não significa que a prova do Enem de linguagem de 2023 não foi uma prova cansativa. Foi uma prova cansativa para quem não pratica, para quem não treina, para quem nunca pegou o hábito da leitura ou simplesmente nunca fez nenhum tipo de prova antiga, nunca simulou a prova do Enem de verdade. Estava uma prova cansativa, né? Às vezes a gente precisa treinar bastante o nosso cérebro para que a gente consiga fazer uma prova extensa dessa e conseguir resistir bem. Mas assim, em comparação com outras provas de linguagens dos outros anos, não estava uma prova assim tão cansativa. Só quem fez os simulados, só quem fez as outras provas do Enem antigas, sabe do que eu estou falando, porque às vezes uma questão tinha metade de uma página só de texto, às vezes metade de uma página mais um pouquinho só de texto, e dessa vez a gente não encontrou aqui. Eu diria que as 5 primeiras questões, né, que são de língua estrangeira, no meu caso foram em inglês, foram relativamente simples, com divergência talvez da questão 1 da prova rosa, que tinha até aquela alternativa ideia de conexão, né, que era a resposta correta. Então, as 5 questões de inglês elas foram relativamente tranquilas, sem muito segredo. Uma leitura ali mais cautelosa você conseguia responder se você tivesse uma pequena bagagem, né, do inglês. E falando das questões, né, ao longo da prova, como eu falei, não tinham questões muito extensas. Se você lesse o texto direitinho, você conseguia tirar a resposta do texto sem muito esforço. Claro, né, não quero idealizar a prova aqui, nossa, que prova maravilhosa, não. A gente teve questões aqui que elas eram complicadas, né? Ela exigia um raciocínio mais aguçado, né? Então, tiveram sim aquelas questões mais difíceis, mas digamos que elas não foram a maioria das questões da prova. Então, tiveram questões bem sossegadas sobre movimentos sociais, tiveram questões sobre os surdos, sobre a mulher, sobre preconceito, que você lendo direitinho o enunciado, você conseguia chegar, né, no raciocínio na questão. Então, assim, voltando em comparação com as provas antigas, não foi lá essas coisas de difícil, com uma leitura cautelosa, com muita prática, as provas antigas você conseguia fazer tranquilamente. Só reforçando que não foi uma prova fácil, nossa, foi uma prova maravilhosa, não foi. Você tinha que tomar cuidado, tinha que ter uma certa prática, mas em comparação com outras provas ela foi, né, mais tranquila. A prova de humanas esse ano eu considerei uma prova relativamente simples. Em comparação com o ano passado, ela foi sem dúvida nenhuma. Acredito que unanimemente, se você perguntar para a maioria dos estudantes, né, que estudam para passar em algum curso concorrido ou que se dedicaram a fazer provas antigas, eles vão dizer que, em comparação ao ano passado, essa prova de humanas ela foi uma prova mais tranquila. Eu diria que foi uma prova de humanas padrão do Enem, né? Ela não destoou tanto do que o Enem costuma cobrar em humanas. Veio uma prova mais interpretativa,
Inclusive, muitas pessoas se reclamaram porque estudaram bastante conteúdo, só que aí veio o Enem e cobrou um viés mais interpretativo, que de alguma forma tornou a prova um pouco mais simples, né? Mais fácil. A gente não viu aquelas questões muito clássicas, assim, da Brasil Colônia, por exemplo, Idade Média, muitas questões sobre isso. Não que não tenham caído alguma coisa sobre isso, mas a gente não viu tantas questões assim específicas sobre essas coisas. Mas a gente viu questões que falavam muito sobre um contexto social, né, movimentos sociais, talvez com a leitura do texto, talvez com uma leitura mais detalhada, você conseguia extrair do texto algumas informações que fariam você chegar na resposta correta. Então, a minha opinião é que essa prova de humanas, ela talvez não tenha um TRI muito valorizado, até porque eu vi outras pessoas atingindo facilmente a casa dos 40 acertos, né? Então, eu vi uma boa quantidade de pessoas, na verdade, atingindo. Então, talvez o número de acertos em humanas tenda a elevar nesse Enem 2023. Eu, de fato, achei uma prova mais tranquila. É aquele negócio, não significa que foi uma prova fácil, não significa que foi mil maravilhas, não. Ela teve uma certa tranquilidade. Ela não foi, digamos, uma prova impossível. Por meio da leitura do texto, daria para você facilmente extrair ali algumas informações que faria que você chegasse na resposta. Então, basicamente, galera, essa foi a minha opinião sobre a prova de humanas, sobre a prova de linguagens, sobre redação. Eu vou até abrir aqui o tema da redação. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Parece até que você, né, vai faltar fôlego. É um tema complicado? Não é um tema complicado, mas às vezes por ele ser muito extenso, né, por ter um título, um tema muito extenso, muito grande, pode ser que a pessoa fique bugada na hora. Nossa, cara, tô com medo de tangenciar, né? Não é para falar sobre o cuidado, não é o trabalho de cuidado, mas é para falar sobre a invisibilidade dele. Então, às vezes, é um tema simples, só que bastante vasto, bastante amplo, e pode ser que algumas pessoas tenham ficado perdidas. Mas quem tem um modelo de redação, quem praticou redação ao longo do ano, provavelmente identificou esse tema aqui como um tema mais acessível, daria para escrever mais. Eu faço Enem há mais ou menos uns 6 anos por aí, tenho bastante experiência, e nos últimos 4 anos eu sempre tirei mais de 900 pontos. Então, digamos que eu tenho uma certa bagagem aí para contar. Já vi temas piores, como do Enem 2018, mas esse daqui foi relativamente simples, né? Você estudando um pouquinho redação, identificando a estrutura da redação, tendo um bom modelo, você conseguia fazer uma redação tranquila aqui. Às vezes, o tema não foi nem difícil, mas às vezes as pessoas ficavam travadas e acabava durando demais na redação, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas, e ficava sem tempo para fazer as outras provas. Então isso pode ter sido um problema. Mas em critério de dificuldade, talvez não. Só em encaixe das ideias. Então é isso, galera. Essas são as minhas opiniões sobre o primeiro dia. Em resumo, achei uma prova mais tranquila, embora não seja a coisa mais fácil do mundo de forma nenhuma. Não quero defender isso, não quero ter esse ideal dessa prova do Enem. Mas digamos que é uma prova mais acessível, mais fazível para quem estudou. Tá? Então, se vocês discordam, se vocês concordam, coloque aqui embaixo nos comentários. Quero ver a opinião de vocês, compartilhe com um amigo. Não deixe de se inscrever, de curtir esse vídeo. Eu quero ainda trazer várias informações sobre o Enem, sobre essa caminhada minha, né, durante o tempo que eu faço o Enem, para de alguma forma agregar a vocês, tá? Então é isso, galera. Tamo junto, valeu, fui!